Bom dia, professor Sancler. Bom dia a todos, bom dia, é um prazer imenso podermos estar juntos aqui nessa manhã. Sejam bem-vindos à nossa aula inaugural do curso e mentoria em Direito Civil e Processo Civil. Hoje eu fui convidado pelo coordenador do curso, o professor Juraci, para estarmos falando rapidamente, não será possível aprofundarmos muito no tema, sobre a responsabilidade civil à luz da Constituição, a responsabilidade civil constitucional. Nós temos aí um tempo de 40 minutos, que é o tempo estipulado pela plataforma, e caindo o link, nós retornaremos com o mesmo link e com as informações, aí já serão o professor Juraci que vai trazer as informações relacionadas ao curso e à mentoria que está sendo ministrado. Nós estamos há mais de 3 décadas do advento do novo texto constitucional da Carta de 88, assim denominada Constituição Cidadã. Mas nesse período, apesar dos grandes avanços representados pela Constituição, pouco se caminhou no âmbito do direito civil relacionado a incorporar à nossa praxis jurídica, a nossa vida do foro, o texto constitucional e as suas importantes conquistas. A nossa herança positivista, ela relega o texto constitucional para um papel secundário no nosso ofício, no nosso fazer direito. Infelizmente, o positivismo nos trouxe um fetiche da lei, de maneira que apenas a literalidade da regra escrita e a lei, entendida como no seu sentido mais estrito, é que tem recebido, por parte dos operadores do direito, sobretudo na área civil, o devido acatamento. Nós continuamos aplicando as normas de direito civil sem incorporar os preciosos conceitos que nos foram trazidos na Carta de 88. Eu costumo brincar com os alunos, nós continuamos aplicando o Código Civil de 2002 com a mentalidade, com o imaginário dos operadores do direito firmados nas leis filipinas. Então, nas ordenações filipinas. Então, a questão é um desafio muito grande, extrair da letra da lei algo concreto que possa resultar em melhor direito e em mais justiça para todos. O que nós vamos nos propor hoje é fazer a discussão da responsabilidade civil à luz do texto constitucional, que é uma tarefa inadiável para os operadores do direito que chamaram para si a responsabilidade do manejo dos relevantíssimos institutos do direito civil. Nós precisamos, inicialmente, nos debruçar sobre a questão da responsabilidade civil e a sua história recente no nosso país. Eu não vou fazer um levantamento histórico da construção desse instituto, que remonta outras culturas, inclusive, né? Mas, recentemente, o Instituto da Responsabilidade Civil, o dano moral, sobretudo, foi objeto de um cruel ataque por parte de alguns operadores do direito, sobretudo aqueles locados no Poder Judiciário. Criou-se entre nós uma jurisprudência que se baseava num suposto mero aborrecimento. A par disso, o lobby do empresariado apontava e iniciava uma grita em torno da denominada indústria do dano moral.
né? E aí nós estamos assistindo a rejeição sucessivas de inúmeras ações, objetivando a reparação de danos, sobretudo dano moral. Assistimos também ao arbitramento de indenizações em valores ínfimos, irrisórios, se me perdoe, eu diria até mesmo vis, que aviltam não só a pessoa do jurisdicionado que acorre em busca da reparação do dano, mas avilta, sobretudo, a justiça e a Constituição. Conceder um valor absolutamente irrisório, um valor aviltante a título de dano moral, eu considero até mesmo mais cruel do que negar a pretensão. Porque se você indefere o pedido, se você julga pela improcedência do pedido, você deve arcar com o ônus dessa decisão e fundamentar, e justificar, e buscar prova nos autos. Agora, me parece uma atitude covarde, solerte, você reconhecer o direito com uma mão e negá-lo com outra, estabelecendo um valor que absolutamente vai estar longe de compensar o dano sofrido. Recentemente, não muito tempo atrás, nós vimos que foi arbitrada uma indenização a título de dano moral para uma mulher que era de 40 centavos. Isso aí me parece uma afronta ao texto constitucional, sobretudo, e aí é o nosso tema de hoje, o princípio da dignidade da pessoa humana. Pois bem, vamos começar então o nosso diálogo em torno dos fundamentos e princípios constitucionais da responsabilidade civil e do dever de indenizar. Em nosso país, mercê de Deus, a responsabilidade civil é tratada em sede constitucional. Não só em sede constitucional. É tratado entre as garantias fundamentais, as cláusulas pétreas, os direitos e garantias fundamentais. Mas, infelizmente, nem assim, nem com toda essa cautela por parte do legislador constituinte, investido do poder constituinte originário, o mandamento constitucional obteve, na prática do foro, melhores resultados do que se apresentava até então. Eu queria iniciar convidando os senhores à leitura, e aí é sob a égide desse pensamento iluminado do professor Gustavo Tepedino que eu gostaria de travar o nosso diálogo na manhã de hoje. Que fosse o ponto de partida, mas que também fosse o marco dos nossos debates, das nossas discussões. O professor Tepedino nos diz que, em nome da sua liberdade, que todos prezamos, sou defensor da autonomia privada. No fundo, conseguíamos uma espécie de salvo-conduto para que nos espaços privados fizéssemos o que queríamos. O professor Gustavo Tepedino está se referindo ao período do direito civil que antecedeu a Carta de 88, inspirado aí nos valores do positivismo, de uma teoria pura do direito, de homens livres que negociam livremente. O direito se abstinha de intervir no universo das contratações e na esfera privada ele o fazia de forma muito tímida. De maneira que o contrato se tornava um vale-tudo e a lei do mais forte. Então, o professor Gustavo Tepedino fala que nós vivíamos, naquela ocasião histórica, como uma espécie de salvo-conduto para que nos espaços privados, do direito privado e da vida privada, fizéssemos aquilo que queríamos. A família
permanecendo com o machismo, as relações de consumo com o abuso dos fornecedores, a propriedade excluindo todos que não tinham acesso a esses bens essenciais, antes da Carta de 88 e do valiosíssimo princípio da função social da propriedade. A propriedade se exercia erga omnes, e esse erga omnes não era apenas sobre todos os homens, era contra todos os demais, todos os despossuídos. A detenção da propriedade era praticamente uma declaração de guerra a quem não a possuía, antes da Carta de 88. De alguma maneira, o direito civil, diante desses novos princípios, esses trazidos pela Carta de 88, da solidariedade, da dignidade da pessoa humana, da igualdade, passou a perceber que também nos espaços privados, onde a autonomia privada e a liberdade têm que ser defendidas e promovidas, o respeito à dignidade deve ser o mesmo. O mesmo respeito que se tem na rua tem que se ter no quintal da casa de cada um. Esse texto belíssimo do professor Gustavo Tepedino, ex-procurador de Justiça do valoroso Ministério Público do Rio de Janeiro, procurador de justiça aposentado, e hoje exerce uma advocacia das mais brilhantes desse país, é um professor da Universidade do Rio de Janeiro. Esse pensamento traz para nós um desafio de nós começarmos a exercitar os institutos civilistas à luz do texto constitucional. Nenhum jurista em sã consciência há de negar a supremacia do texto constitucional sobre o texto codificado da lei civil. Mas, no entanto, nenhum estudante de direito há de negar o quanto esse texto vem sendo sonegado, o quanto ele vem sendo vilipendiado, o quanto ele vem sendo o quanto ele vem sido transformado em letra morta, em texto retórico para os trabalhos de conclusão de curso e para os discursos empolgados nas portas do fórum. Na verdade, o texto constitucional está distante, há anos-luz, da nossa realidade jurídica brasileira. Qualquer circular do Banco Central, do Conselho Monetário Nacional ou de qualquer instituição financeira tem uma efetividade no mundo dos homens muito maior do que o nosso texto constitucional, independente da excelência dos conceitos e princípios que nele se encontram agasalhados. Ainda fazendo o caminho da responsabilidade civil pela via constitucional, o professor Eros Roberto Grau nos ensina que nós não devemos interpretar o direito em tiras, mas que nós devemos interpretá-lo na sua inteireza sistêmica, né? E a partir das luzes da Carta Fundamental, do texto constitucional. É um exercício diário que o jurista deve se propor, é um exercício de lealdade intelectual, mas, sobretudo, de fidelidade ao ordenamento jurídico brasileiro. E a Constituição da República, nossa velha conhecida e abandonada, desprezada no fundo das gavetas, nos diz o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se Estado democrático de direito. Acho que a Constituição, se parasse aí, já teria nos feito um grande bem. Bastava um dispositivo constitucional para que o país pudesse se despertar do seu sonho autoritário, do seu sono tirano, né? e intolerante, né? em que se mergulhou. Nós somos hoje, por força do texto constitucional, um Estado democrático de direito.
fundado nos princípios da soberania, da cidadania e da dignidade da pessoa humana. Responsabilidade civil é elemento essencial de concretização do direito fundamental à dignidade da pessoa humana, pilar do ordenamento jurídico brasileiro, artigo 1º da Carta Constitucional. Eu encerro dizendo que todo... E aí é vontade da soberania, do princípio da dignidade da pessoa humana. Ainda na nossa Carta Constitucional, inúmeros direitos civis e sociais foram alçados ao patamar de direitos e garantias fundamentais no artigo 5º da Constituição. E aí eu chamaria a atenção dos senhores para os incisos 5 e para o inciso 10 da Carta Fundamental. No artigo 5º, o legislador constituinte, investido do poder constituinte originário, delegado a ele pelo povo brasileiro, nos diz o seguinte: é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano moral, por dano material, moral ou à imagem. Olha só o que o legislador nos diz: é assegurado o direito de resposta proporcional, e aí nós temos que nos reportar ao princípio da proporcionalidade, proporcional ao agravo, além de indenização. Quer dizer, as duas formas de desagravo, elas caminham juntas no texto constitucional. O direito de resposta não exclui a indenização pelo dano moral, pelo dano material e pelo dano à imagem. E aí, no inciso 10, garantia fundamental, cláusula pétrea da Constituição da República, o legislador nos diz ainda: são invioláveis os denominados direitos da personalidade, constituem o objeto matricial da responsabilidade civil. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Assegurado o direito direito à indenização pelo dano moral, pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. E aí eu chamaria ainda a atenção dos senhores para o artigo 170 da Carta Magna, quando o legislador coloca entre os princípios fundamentais, os princípios régios da ordem econômica, a livre iniciativa, a propriedade privada e a função social da propriedade. O dano material, que é tratado apenas do ponto de vista do patrimonialismo, ele não se circunscreve apenas ao prejuízo patrimonial dele decorrente. Quando alguém sofre um dano material, tanto quanto moral, ele está perdendo um direito que foi consagrado na Constituição, que é o direito à propriedade. Essa diminuição ilegal, ilícita, abusiva do seu direito à propriedade afeta a todos e não só a ele. Não só porque a injustiça praticada contra um é injustiça praticada contra todos. Não só por isso, mas é porque aquela propriedade que teve diminuído o seu valor em razão do ato ilícito perpetrado, ela era titularizada pelo seu proprietário em função de todos. É o princípio da função social da propriedade. A propriedade hoje não se exerce apenas erga omnes contra todos, mas ela se exerce também em favor de todos, como uma mordomia, um serviço a todos. Aquele que é detentor da propriedade deve um serviço à coletividade através da sua propriedade. A não funcionalidade social
da sua propriedade pode constituir-se, inclusive, em perda da propriedade. O dano material, portanto, não se trata apenas de um prejuízo patrimonial. Ele alcança os fundamentos das riquezas da sociedade. E aí o nosso Código Civil de 2002, eu vou evitar fazer algumas digressões que seriam interessantes em relação ao Código de 2002, em face do vetusto Código de 16, que era um código patrimonialista, um código patriarcal, pensado para uma sociedade rural e patriarcal, né? O que interessante é que o novo Código Civil, que já não é tão novo assim, continua sendo aplicado entre nós com o mesmo imaginário, com a mesma mentalidade com que se aplicavam as normas do Código 16. O que se fez foi uma mera maquiagem, uma remissão atualizada aos novos dispositivos legais do Código de 2002. Agora, a principiologia sistêmica do novo Código Civil está longe de ser implementada entre nós, nesses quase 30 anos do advento do Código Civil. Mas o artigo 186 vai estabelecer que aquele que por ação ou omissão voluntária, o elemento da voluntas, o elemento do ato, eu costumo chamar a atenção dos nossos alunos que, na verdade, o relevante para o direito é o ato jurídico, mais do que o fato, porque o ato traz em si uma carga de voluntas, uma carga de vontade, um elemento de voluntariedade, e é esse elemento que interessa ao direito. Aquele que de forma voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral. Nós sabemos a luta histórica de juristas de grande valor, eminentes nomes do direito brasileiro, para trazer ao direito brasileiro a reparação pelo dano moral, uma construção jurisprudencial muito cara a todos nós, uma herança, um legado ao qual todos nós devemos as mais sentidas homenagens. Comete ato ilícito. E o que também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos. O abuso do direito. O legislador vai trazer para nós, no artigo 187, a figura do exercício arbitrário das próprias razões, que nós já conhecíamos lá do direito penal, mas mais que isso, o abuso do direito, o exercício abusivo do direito. Não basta que o indivíduo, que o sujeito seja titular do direito, ele deve exercê-lo dentro de limites éticos, de limites socialmente aceitáveis, com responsabilidade social, ambiental e ética, não é? Senão, ele perde esse direito. Não basta ter o direito, deve-se exercê-lo de forma proativa em relação à coletividade. Essa não é a minha opinião pessoal, embora eu concorde com ela, mas é o mandamento da lei, né? Também comete ato ilícito, né? Não é só aquele que agiu com omissão, ou que agiu com imprudência, com negligência, ou de forma voluntária causou dano a alguém, mas aquele que, ainda que tenha o direito, exerce esse direito, excedendo de forma manifesta os limites impostos pelo fim econômico ou social, pela boa-fé. Olha que caminho largo que o legislador abriu para nós, e pelos bons costumes. Isso nós conhecíamos, uma formulação muito semelhante na antiga lei de introdução ao Código Civil, que era a lei de introdução ao ordenamento jurídico brasileiro, né? Quando o legislador nos dizia que na aplicação da lei o juiz deveria observar os fins sociais a que a lei se destinava, né?
E eu acho que poucos juízes, ao aplicar a lei, se atentaram para aquele esquecido texto da lei de introdução, que hoje se encontra plenamente incorporado ao nosso ordenamento jurídico. Mas isso corre o risco de virar letra morta, de virar retórica. Rodolfo von Hering, na luta pelo direito, na sua obra A Luta pelo Direito, nos ensina que o direito é conquista, que como um músculo, o direito não exercitado, ele se atrofia e morre. Cabe a nós, operadores do direito dessa geração, lutar para que esse texto de lei adquira efetividade na vida dos homens, para que ele se transforme em melhor justiça, em mais e melhor direito para todos. Eu nem ousaria perguntar aos queridos colegas se algum deles já percebeu na sua prática diária esse texto maravilhoso ganhar vida nos corredores escuros e insalubres dos foros. E o artigo 88 vai nos esclarecer: não constituem atos ilícitos os atos praticados em legítima defesa. Olha só como que o legislador foi preciso e cauteloso ao excluir do rol dos atos ilícitos algumas condutas que o direito, do ponto de vista ético e moral, já havia reconhecido. Voltando a Hering, Hering nos ensina que o direito é o precipitado histórico da moral. E aí, esses valores éticos, esses valores morais devem informar de forma, com protagonismo, de forma proeminente, a nossa interpretação do direito. E aí o legislador, no artigo 188, nos diz que não são atos ilícitos e, portanto, não geram responsabilidade os atos praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. O excesso também faz com que o ato que inicialmente era lícito se torne ilícito. 2. A deterioração ou destruição da coisa alheia ou lesão da pessoa a fim de remover perigo iminente. O denominado estado de perigo, inovação do nosso código, praticamente virgem nesses quase 30 anos de existência do Código Civil brasileiro. Esses mais de quase 20 anos, né? Eu me entusiasmo e acabo colocando 30. Pois bem, parágrafo único. No caso do inciso 3, né, o ato será legítimo somente quando no ato do inciso 2, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessárias, não excedendo os limites indispensáveis para a remoção do perigo. Os senhores perceberam aí a preocupação do legislador sempre com critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, mesmo no estado de perigo. Bom, o Código Civil de 2002 vai dizer para nós, no artigo 927, que aquele que por ato ilícito, nós já vimos a definição de ato ilícito no artigo 186 e 187, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. O legislador, interessante, não fala em indenizá-lo, fala em repará-lo. O objetivo principal, o objetivo finalístico da promoção da responsabilidade civil é obter a reparação, a restauração do tecido social corroído pelo ato ilícito. A indenização, ela é uma forma compensatória, mas o que o direito busca, primeiro, é prevenir o dano, é evitar o dano, sobretudo hoje com a visão da justiça restaurativa. E, em segundo lugar, quando não for possível evitar o dano, que o dano seja reparado o quanto possível na sua integridade. E, na medida que não for reparado, que ele se converta, então, em indenização. Então, aquele que por ato ilícito causar dano ao outro, fica obrigado a repará-lo.
O parágrafo único estabelece que haverá obrigação de reparar o dano, independente de culpa, e aí nós já conhecemos, os nossos alunos já tiveram a oportunidade de ver a responsabilidade civil objetiva, que é aquela que independe de culpa, é aquela que não se afere à discussão quanto à negligência, imprudência e imperícia. Na prática diária, é comum a gente observar advogados e promotores, e mesmo juízes, que, descuidando da natureza absolutamente essencial da responsabilidade objetiva, se perdem na discussão da culpabilidade, trazendo para os autos matéria de prova absolutamente irrelevante relacionada à culpabilidade, postergando a decisão do feito, postergando a composição do litígio e trazendo um prejuízo grande para as partes, por inobservância, não é, desse caminho largo que o legislador nos oferece, que é a responsabilidade objetiva, que é aquela que independe de culpa. Nos casos especificados em lei, ele traz 2 hipóteses de responsabilidade objetiva no parágrafo único do artigo 927. A primeira, ela é op legis, é a responsabilidade objetiva estatuída pela própria lei, e que a lei diz que, naquele caso concreto, ela é objetiva. Um exemplo que nós temos é no artigo 14 da Lei 8.078 de 1990, Código de Defesa do Consumidor, quando se discute a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto. Ele vai dizer que a responsabilidade ela é objetiva, que ela independe de culpa, né? Então, ela expressamente, a lei, no âmbito do direito do consumidor, ela tratou de fazer essa previsão. Essa é a primeira hipótese, é quando a responsabilidade objetiva ela é estatuída pela própria lei. E a segunda hipótese, contida no parágrafo único, é a responsabilidade civil objetiva, aquela que independe de culpa, de aferição da culpabilidade, quando, pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outro, em razão da própria atividade, da essência da atividade desenvolvida pelo autor. O dano já é previsível, o risco é previsível, é a teoria do risco integral. Então, a teoria do risco integral entre nós, ela pode ser adotada mesmo quando a lei não traga tal previsão. Naquelas hipóteses em que a atividade do autor do dano, que a atividade desenvolvida pelo autor do dano, ela já traz com ela própria, intrínseca a ela, né, um risco inerente para os direitos de outras pessoas. Nesse caso, então, há que se fazer a responsabilidade, há que se fazer a responsabilização objetiva pelo dano. Essa responsabilização objetiva, ela é op iudice, ela se opera pela ação do juiz, aferindo as circunstâncias do caso concreto em relação à atividade habitualmente, normalmente desenvolvida pelo autor. E aí, pelo autor do dano. E aí, nesse caso, o juiz deve fazer essa valoração. Significa que isso é uma faculdade do julgador, conferir o risco integral, reconhecer o risco integral e conferir a responsabilidade objetiva em razão do dano. É uma faculdade do julgador? Absolutamente. Esse é um direito público subjetivo da parte, porque nós estamos lidando com prova. Prova é matéria de ordem pública. Esse é um direito público subjetivo da parte. Ah, mas o juiz deve aferir. Sim, o juiz deve aferir. E se ele entender que não estão presentes, ele vai estabelecer, então, ao estabelecer o saneador a distribuição da carga probatória, ele vai estabelecer que as partes deverão dizer o que pretendem provar. Mas essa decisão é passível de revisão, de reexame em sede recursal.
né? Porque é um direito subjetivo da parte, presente os requisitos legais e autorizativos da parte final do parágrafo único, ou seja, a atividade normalmente desenvolvida pelo autor, ela traz em si um risco inerente e, em razão da teoria do risco integral, deve sim ser reconhecida a responsabilidade objetiva. Então, extraímos do texto legal os 3 elementos da responsabilidade civil, que é o ato ilícito, do 186 e do 187, a demonstração efetiva do dano, exige-se o resultado danoso, e o nexo causal entre o ato ilícito e o dano. São, portanto, segundo o reconhecimento da doutrina, os 3 elementos componenciais da responsabilidade civil. Ato ilícito, demonstração do dano, é um dever da parte demonstrar o efetivo dano, e o nexo causal entre ambos. Nem sempre do dano decorrerá o dever de indenizar ou a responsabilidade, se não se conseguir estabelecer o nexo, o liame subjetivo, o nexo de causalidade. Repassando, então, os 3 elementos componenciais da responsabilidade civil: a existência de uma ação comissiva ou omissiva, ilícita, é o ato ilícito, né? E aí eu abro parênteses para dizer que o ato ser ilícito, mas exercido de forma abusiva, ele se desnatura e perde a sua licitude, se tornando, portanto, também ato ilícito. A ocorrência de um dano moral ou patrimonial causado à vítima, e esse dano deve ser efetivamente, cumpridamente demonstrado pelas provas, e o nexo de causalidade entre o dano e a ação, o que constitui, assim, o fato gerador da responsabilidade civil. E o que é o dano moral? Eu peço vênia aos senhores para nós adotarmos nessa nossa conversa informal, nessa manhã de sábado, o conceito tão brilhantemente, o conceito doutrinário, tão brilhantemente desenvolvido pelo nosso queridíssimo e saudoso professor Caio Mário da Silva Pereira, grande civilista, né? O Instituto do Direito Civil ele próprio. E aí o professor Caio Mário vai nos ensinar, com toda a sua eminência, a ofensa a direitos de natureza extrapatrimonial, ofensa aos direitos integrantes da personalidade, e aí eu volto que aí há a intersecção entre o direito da personalidade de natureza constitucional, de sede constitucional, com o direito civil da responsabilidade pelo dano, ofensa aos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, como também ofensas à honra, ao decoro, ofensas à honra, ao decoro, à paz interior de cada um, às crenças íntimas, aos sentimentos afetivos de qualquer espécie, à liberdade, à vida e à integridade. Olha que conceito magnífico, elaborado pelo eminente jurista, professor Caio Mário da Silva Pereira, cuja memória nós rendemos aí as mais efusivas homenagens nessa manhã, né? E aí eu compartilho com os senhores esse conceito de dano moral doutrinariamente desenvolvido pelo eminente professor Caio Mário. E o dano patrimonial? Na definição do dano patrimonial, eu lanço mão com toda a reverência que é devida à professora Maria Helena Diniz, quando ela diz que o dano patrimonial vem a ser a lesão concreta que afeta o interesse relativo ao patrimônio da vítima, consistente na perda ou deterioração total ou parcial dos bens materiais que lhe pertencem, sendo suscetível de avaliação pecuniária e de indenização pelo responsável. Hoje a doutrina reconhece que não apenas o dano efetivamente sofrido é passível de indenização, de reparação, mas também as perdas, danos, os lucros cessantes,
a perda de uma chance. E hoje, com a contribuição de um querido e brilhante capixaba, o professor Marcos Dessoni, a jurisprudência se curva diante da teoria do desvio produtivo e reconhece o tempo como um valor juridicamente tutelável. O tempo, enquanto valor, ele é o fundamento da teoria recentíssima que vem sendo largamente, amplamente acolhida, calorosamente acolhida nos tribunais pátrios, desenvolvido por um jurista brasileiro, professor Marcos Dessoni, que é a teoria do desvio produtivo. Eu recomendo vividamente a leitura dessa obra. É fundamental, e hoje ela ultrapassou os limites do direito do consumidor e do direito civil e se espraia para todos os ramos do direito, porque efetivamente tempo é vida, então tempo é valor, né? E o professor Marcos demonstrou isso de forma brilhante e com isso colocou uma pá de cal definitiva sobre aquela jurisprudência horrenda e defensiva dos tribunais relacionados à denominada mero aborrecimento, né? Não é passível de indenização esse dano porque dele decorreu um mero aborrecimento, né? Eu vou evitar até, por questões éticas, tecer maiores comentários sobre essa teoria. Ficamos com o lado bom, que é a teoria do desvio produtivo. O meu aplauso caloroso, o meu abraço afetuoso ao professor Marcos Dessoni, ao nosso brilhante capixaba, né, que tem trazido tanto orgulho a todos nós, a cada julgado com que nós nos defrontamos, em que essa teoria brilha luminosa, abrindo caminhos de reparação de danos e de restabelecimento da dignidade das pessoas que ficam perdendo algo que hoje é para nós aquilo que é mais valioso, que é o tempo, né? Hoje nós descobrimos que é talvez a única coisa que nós possuímos nessa vida, é o tempo de vida que nós temos. Parabéns, professor Marcos Dessoni, o meu registro afetuoso, o meu caloroso aplauso pela sua brilhante construção doutrinária, que é a teoria do desvio produtivo. Prosseguindo, então, vamos fazer, eu evitei na aula de hoje fazer o estudo comparativo do Código de 16 e do Código de 2020, já que o Código de 16, esse fantasma do qual nós não conseguimos nos livrar, esse encosto, essa alma penada, da qual nós não conseguimos de forma alguma nos livrar. Então, vamos aqui rapidamente fazer uma comparação de como era definida a responsabilidade civil no artigo 159 do vetusto Código de 16 e como hoje nós definimos no Código Civil, está lá 2020, me perdoe, o erro do estagiário em 2002. Pois bem, o artigo 159 vai dizer que aquele que por ação ou omissão, voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo ao outro, fica obrigado a reparar o dano, a verificação da culpa e a avaliação da responsabilidade regulam-se pelo disposto neste Código dos artigos 1518 a 1532 e 1537 a 1533. No artigo 927, o legislador do vigente Código Civil de 2002, ali, perdoe mais uma vez, é 2002, vai nos dizer o seguinte, o artigo 927, aquele que por ato ilícito, e o conceito da ilicitude está no 186, e remete a 186 e a 187, causar dano ao outrem, fica obrigado a repará-lo. Portanto, haverá obrigação de reparar o dano, independente de culpa, responsabilidade civil objetiva, nos casos especificados em lei. É interessante a construção, só um parênteses, eu não vou falar disso hoje, não, nós vamos ter a oportunidade durante o curso e a mentoria de tratar disso, o surgimento disso lá no direito francês, quando os juristas franceses criam a responsabilidade independente de culpa. Os fundamentos teleológicos são belíssimos.
merecem ser conhecidos, mas fica para uma outra oportunidade. Nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida é pelo autor, essa é quando a responsabilidade civil objetiva ela é imposta em razão da teoria do risco integral. Então, o Código Brasileiro, o Código Civil Brasileiro é de 2002, está 2020 novamente, de 2002, ele mais uma vez, ele agasalha a teoria do risco integral e com ele nós não caiu não? Não. Até nisso eu dou sorte. A nossa querida mesma está nos alertando aqui que nós já ultrapassamos os 40 minutos e que seria prudente, para não cansar os senhores e também a mim, evidentemente, que nós fizéssemos um pequeno intervalo. Mas vamos fechar aqui, então. Eu falei para os senhores agora há pouco do risco, da teoria do risco integral agasalhada no parágrafo único do artigo 927. Né? O artigo 928 fala da responsabilidade subsidiária. Olha que interessante quanto ao incapaz. O incapaz responde pelos prejuízos que causar. Gente, isso é matéria recorrente em concursos e no exame de ordem. Né? O dano causado pelo incapaz, né? Ele responde. No primeiro momento, a gente tende a pensar que o incapaz não responde, né? Mas ele responde sim. Né? O incapaz responde pelos prejuízos que causar. Aí vem a virada, né? de compreensão do legislador. Se as pessoas, por ele responsáveis, não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. Então, a responsabilidade do incapaz, ela será subsidiária. Se perguntarem para os senhores numa prova se o capaz responde, ele responde, mas ele responde subsidiariamente nas duas hipóteses trazidas pelo artigo 928. Se as pessoas que responderiam por ele não tiver obrigação de fazê-lo, ou se aquelas pessoas não dispuserem de meios suficientes. E o parágrafo único traz um princípio importantíssimo e pouco estudado. A indenização prevista neste artigo, no caso do incapaz, que deverá ser equitativa, a preocupação sempre do legislador com a equidade. Equidade é a igualdade material, é a igualdade que trata desigualmente os desiguais, é aquela igualdade prevista no artigo 5º, inciso 1 da Constituição da República, é a igualdade material, igualité dans la loi, é diferente da igualdade formal do parágrafo do caput, do artigo 5º, a igualdade formal, a igualité devant la loi, a igualdade frente à lei. Né? A indenização prevista nesse artigo deverá ser equitativa, o elemento da equidade, não só da isonomia, mas aí entra a equidade, não terá lugar se privar do necessário, o incapaz ou as pessoas que dele dependem. Aí, o legislador traz para nós também uma grande inovação e que não é nem de longe tangenciada pelas decisões jurisprudenciais até então conhecidas, que é o princípio do mínimo vital. É um limite absoluto. É um limite absoluto ao dever de indenizar aquele mínimo essencial necessário à sobrevivência, né? Hoje, quando conquistas históricas, como o bem de família, são colocadas em risco, como a inviolabilidade do salário, né, são colocadas em risco, quando verbas alimentares são lançadas às mãos por um famigerado Bacenjude, que nem lei existe para regular esse monstrinho que o direito pátrio nos trouxe, né? Esse Bacenjude que tem trazido tantas misérias ao direito civil, merece, inclusive, um estudo aprofundado acerca não só da
da ilegalidade desse convênio denominado Bacen-Jude, quanto também a sua própria inconstitucionalidade, né? É um estudo que os juristas civilistas estão a dever à nação. E não terá lugar se privar do necessário. Dependem, e aí está consagrado no direito positivo pátrio o princípio do patrimônio mínimo vital, aquele mínimo vital para a dignidade da pessoa humana. Isso é lei. Claro que queda-se como letra morta, como retórica, nas feiras livres dos juizados especiais, né, em que o direito é leiloado aos gritos, aos esbarrões, né, por esses juizados que continuam sendo, já não são mais de pequenas causas, mas de pequenas decisões, de pequenas justiças, né? Pois bem, senhores, no artigo 929, né, eu peço, Vênia, atendendo aos reclamos da nossa organização dos estudos, para nós são agora 9h52. Vamos fazer um intervalo, um pequeno intervalo, e retornamos com o mesmo link no artigo 929 do Código Civil. Muito obrigado por enquanto. Eu espero vê-los na segunda parte do nosso diálogo. Uma boa manhã a todos. Eu preciso aprender a fazer isso. Intervalo de quanto tempo aí, professor? 10 minutinhos? 20? Eu sou a pessoa menos indicada. Quanto tempo? Eu aqui sou empregado, sou um escravo. Empregado não escravo. 10 minutos está bom para vocês? Podemos retornar às 10 horas? Então tá, eu os vejo às 10 horas. Ótimo, obrigada.
Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Juraci. Estão me ouvindo? Bom dia, Juraci. Bom dia, professor. Ouvindo, ótimo. Bom dia. Bom dia. Eu vou... E aí, Bambira, tudo bem? Eu vou substituir nesse segundo momento aí o professor Ancré, considerando que a aula dele não está assim muito boa, né, como vocês estão dizendo. Estou brincando, estou ali bebendo ali, estou ali babando ali pela aula dele. Vi essa matéria muito interessante, fantástica. Eu vim aqui apenas dar boas-vindas a todos, agradecer pelo prestígio da aula, do curso. Espero que continue fazendo o curso, tá bom, gente? O curso está sendo maravilhoso, está fazendo diferença na vida de alguns alunos que estão pegando o ritmo de estudo, né? O ritmo, assim, um ritmo mais intenso, mais sério, mais focado, né? Nós estamos preparando aí os alunos para realmente ter um aproveitamento maior nas provas da OAB, dos concursos, e nós esperamos assim que vocês venham aderir a esse projeto de mentoria que nós estamos trabalhando, tá bom? Então fique aí com o professor Sancler, a aula está sendo assim, maravilhosa, estou assistindo aí, é uma experiência, ele é além de um excelente professor, é um exímio conhecedor desse tema, né? Nós vamos depois, a Amanda vai estar explicando para vocês, quem tiver interesse em continuar conosco, sobre o curso, sobre a mentoria, como que vai ser, como que a nossa proposta de curso e os detalhes, né? Provavelmente nós vamos começar no próximo sábado pela manhã, para ajudar alguns alunos que têm dificuldade da tarde, e nós vamos estar começando com direito constitucional e direito administrativo. Então, a Amanda depois vai estar passando para vocês, tá bom? Fiquem com o professor Sancler, abraço a todos e valeu, viu, gente? Professor? Vou dar uns 15 minutinhos, então. Abrir. Pessoal, estamos de volta aí. O artigo 929 vai trazer também uma importante inovação para nós, né? João, eu vou tentar tirar aqui, liberar a minha tela, que eu não estou conseguindo ver. Alguém poderia ler para a gente, 929? Eu não estou conseguindo ler daqui. Alguém pode ler para a gente? Consegui. Obrigado, João. Obrigado. Se a pessoa lesada, o artigo 929, vamos tentar extrair o que nos diz o artigo 929 do Código Civil de 2002, o nosso vigente Código Civil. Se a pessoa lesada ou dono da coisa, no caso do inciso 2 do artigo 188, não forem culpados pelo perigo, assistir-lhes-á o direito à indenização do prejuízo que sofreram. Se a pessoa lesada ou o dono da coisa, no caso do inciso 1 do artigo 188, não forem culpados do perigo, assistir-lhes-á o direito à indenização do prejuízo que sofreram. Eu queria chamar a atenção, vamos lá, nós não vamos ter tempo hábil. Eu sugeri, inclusive, ao professor Juraci um curso específico sobre responsabilidade civil. Eu penso que seria, inclusive, um curso prático também, que tivesse elementos práticos, que a gente pudesse exercitar e se debruçar sobre a legislação. Eu vou adiantar um pouquinho. A responsabilidade dos animais é um tema belíssimo.
a responsabilidade dos donos ou detentores dos animais, não é? No artigo 939, ele traz para nós a responsabilidade pelo dano processual. Olha que interessante. O credor que demandar o devedor antes de vencida a dívida, fora dos casos em que a lei o permita, e aí, no momento oportuno, nós poderíamos, inclusive, elencar essas hipóteses legais, ficará obrigado a esperar o tempo que faltava para o vencimento, a descontar os juros correspondentes, embora estipulados, e a pagar as custas em dobro. E o 940, aquele que demandar por dívida já paga. Se a gente lembrar lá do artigo 42 da Lei 8.078, da cobrança indevida, quem eu tive o privilégio de ter na sala de aula do direito do consumidor deve recordar lá do caput do artigo 42, quando o legislador consumerista nos traz a figura da cobrança indevida, né? Que é diferente da cobrança abusiva do parágrafo único. O legislador civilista traz essa conquista também para o Código Civil. Muita gente acha que o Código Civil copiou do Código de Defesa do Consumidor. Não é verdade. O anteprojeto do Código já tinha essa previsão. Quando foi se discutir, mas a tramitação dele nas casas legislativas foi extremamente demorada, e quando foi discutir o Código de Defesa do Consumidor, os autores do anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor beberam naquelas águas e trouxeram já para o Código de Defesa do Consumidor, que foi aprovado antes, então, essas disposições. Mas já havia previsão, já havia esse avanço no anteprojeto do novo Código Civil. O professor Miguel Reale, inclusive, é um entusiasta, né, desses avanços, né? O Código Reale, né, que já estava em maturação naquela ocasião. Então, aquele que demandar por dívida já paga, né? Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que o devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado, e no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição. Interessante aqui que, enquanto o artigo 42 do Código, a repetição do indébito em dobro é do valor que ele pagou efetivamente, aqui é quando há a demanda, quando há a pretensão ao valor que já foi pago, né? E aí, então, há a repetição do indébito em dobro do que houver cobrado, né? A jurisprudência, lá no 42, se firmou no sentido de que, lá no Defesa do Consumidor, a repetição do indébito é daquilo que já houver, que é aquilo que efetivamente o consumidor pagou, né? Aqui o legislador civilista ele vai à frente, aquele que demandar a simples cobrança, e essa matéria, evidentemente, ainda está por ser desbravada pela jurisprudência, e a doutrina ainda é muito tímida nesse caso. Bom, esses apenamentos civis previstos no 939 e 940, eles podem ser deixar de ser aplicados quando o autor desistir da ação antes de contestar a lide, salvo ao réu o direito de haver indenização por algum prejuízo que prove ter sofrido. Isso traz uma complicação nos juizados especiais. Juizados especiais, você não sabe quando houve se aplicarão quando o autor desistir da ação antes de contestar da lide. E aí, nos juizados especiais cíveis, hoje virou uma dificuldade você saber o momento da contestação. É um desafio para o jurista ele definir, né? Porque alguns diziam que lá naqueles juizados especiais
antigos pequenas causas e hoje grandes injustiças, né? Você não sabe que hora começa o processo, né? Você não sabe que hora começa o processo. O juizado especial é uma aventura. Aliás, você não sabe nem se sai de lá, né? É uma aventura. Então, você entra e você não tem rito, você não conhece o rito, né? Você vai para um lugar, né? E quem grita mais, né? É um negócio complicado ali, né? Você não sabe se começou a audiência, se ela acabou, ou se o juiz está tendo um ataque epilético, você não sabe se socorre, né? Ou se chama o SAMU. É um negócio complicado, o juizado especial. Eu evito até passar perto, mas não tem jeito. Como é que você vai aplicar aqui no juizado especial, né? Vai ser um complicador, né? E eles defendem que lá existe um ordenamento jurídico especial que só aplicável lá, né? E você também não sabe qual que fica na cabeça do juiz, depende de juiz para juiz. Bom, mas essas questões refogem o objeto dos nossos estudos. Eu queria chamar a atenção dos senhores, eu não vou fazer a leitura artigo por artigo, porque nós não vamos ter tempo, né? Mas no caso, por exemplo, daquele que detém a guarda da coisa, o Código diz da responsabilidade dele. É importante, e aí eu deixo esse dever de casa, você fazer a distinção entre a guarda material e a guarda jurídica da coisa, apta a ensejar a responsabilidade. Eu faço essa provocação a vocês, que os senhores possam buscar essa informação, nós não teremos hoje tempo hábil, mas a guarda material do bem é uma coisa. A guarda jurídica do bem, que essa sim enseja a responsabilidade civil, nos termos do Código, ela é totalmente diferente e ela deve ser apurada. Fica essa questão. A questão da herança, o 943, né? O direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança. Gente, quer dizer, então, que o herdeiro tem que pagar pela reparação? O herdeiro não tem que pagar. Quem paga é a herança, é o espólio, né? Essa transmissão do dever de reparar e do direito de exigir a reparação, ela se transmite ao espólio. E ela é de natureza estritamente patrimonial, pessoal. Por exemplo, no caso lá, nós vimos o direito de resposta, que o direito de resposta ele é concomitante, ele não exclui a indenização. A indenização segue com a herança, o dever de indenizar segue com a herança, mas o direito de resposta não. O que segue o direito de exigir reparação é no seu aspecto patrimonial, porque é da essência da herança a sua natureza patrimonial. Então, quando o legislador, no artigo 943, está nos falando que o direito de exigir reparação é a reparação pecuniária, é a indenização, né? E a obrigação de prestá-la, ela segue com a herança, ela não se transmite aos herdeiros. Pegadinha de prova, hein? O direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la não se transmite aos herdeiros. Ele segue a herança e se exaure nos limites da herança. Olha que questão, se fosse uma prova eu ia me deliciar. Veja bem, ela segue a herança, ela não se transmite para os herdeiros. É importante isso, é fundamental. Eu queria, para finalizar, em nosso tempo, olha, a outra questão, a questão do valor da indenização. Só essa questão da fixação do valor indenizatório, do quanto, já significaria uma aula das mais substanciosas, né? É um momento, eu espero que nós tenhamos algum dia essa oportunidade. Mas eu queria adiantar, me perdoe, eu vou disponibilizar esse slide para vocês. Vocês podem buscar com a nossa queridíssima Amanda lá no Juscursos, pelo e-mail juscursos@gmail.com, né?
É só dizer para a Amanda que vocês querem, que ela reenvia para vocês. Eu vou disponibilizar esse material. Tem um material também que foi selecionado pela nossa equipe, que é relacionado a questões de prova e concurso dessa matéria. Infelizmente, nós não vamos ter tempo hábil, né? O dano moral coletivo, poxa, dano moral coletivo que trata o dano ambiental, o dano ao consumidor, o dano ao idoso, o dano moral coletivo é um grande avanço, um avanço num país que negava o dano moral, você conseguir construir a figura do dano moral coletivo, o Instituto do Dano Moral Coletivo, é um grande avanço, né? Vide o caso lá, Mariana Brumadinho, né? A súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça reconheceu que é absolutamente ilícita a acumulação das indenizações de dano estético e dano moral. Olha só que interessante. Muitos acreditavam que o dano estético era uma modalidade de dano moral. Se já teria havido indenização por dano moral, não poderia haver indenização pelo dano estético em si considerado, né? E a súmula 387 vai trazer para nós esse importante avanço, né? Isso aí é matéria que nós precisaríamos nos debruçar sobre o dano estético, a responsabilidade dos médicos enquanto obrigação de meio ou obrigação de resultado. Tem um campo fértil de discussão nessa seara. Fala sobre a súmula, o juizado, a jurisprudência em tese do STJ, lançada agora em maio de 2019, vai nos ensinar, vai estabelecer que a legitimidade para pleitear reparação por danos morais é em regra do próprio ofendido. Quem é parte legítima para postular a reparação? O STJ entende que ela é em regra do próprio ofendido, mas ela abre e sancha para algumas situações de colegitimados. Ele estabelece uma legitimação concorrente. São aspectos processuais da responsabilidade que poderiam ser melhor enfrentados num momento específico para isso, né? Em que, inclusive, se poderia debruçar sobre casos práticos, estudos de casos, né? Mas o STJ, na jurisprudência em tese, ele vai dizer que esses que são colegitimados ou legitimados concorrentemente também, as pessoas que, sendo muito próximas afetivamente da vítima, são atingidas indiretamente pelo evento danoso. Olha que interessante, ele abre caminho para você ampliar o rol dos legitimados. Aqui não se trata de uma legitimação em substituição ao ofendido, não. Se a sua mulher é ofendida e você é próximo dela, ele entende que você foi ofendido também. Se o seu filho é ofendido, você, pela via transversa, pela via indireta, como uma responsabilidade à látere, você também é ofendido. Não se trata aqui de uma legitimação substitutiva, não. Não é você substituindo ou postulando no lugar do ofendido. Você estaria concorrentemente legitimado. Uma figura jurisprudencial da colegitimação. Olha que interessante, que coisa linda. Isso para uma jurisprudência que negava o dano moral, hein? Isso é uma jurisprudência que é bem pouco... Mesmo que é bem pouco... Pois não, Ivanete, tudo bom? Tudo. Mesmo que a vítima ela não aceite entrar com o processo, o outro pode entrar, então? Essa colegitimação seria autônoma. É uma legitimação autônoma extraordinária, criada em sede jurisprudencial, né? O STJ reconheceu. É chamado de dano moral reflexo.
Eles falam lá ricochete, eu acho horrível. É dano moral reflexo, tá certo? Mas é ricochete porque atinge, é tipo assim, quando você bate... Atinge pela via indireta. É. Mas é um nome feio esse negócio de ricochete, né? Parece que é negócio de desenho animado. Mas eu prefiro falar, ficar mais bonito aqui, ó. Dano moral reflexo, não é? Mais bacana. Bom, vamos para frente. Gente, interessante. Olha que interessante o julgado do STJ. E aí a questão, há uma discussão hoje momentosa se o dano moral está relacionado aos direitos da personalidade, e são direitos indisponíveis, e são direitos fundamentais da pessoa humana, eles seriam, portanto, imprescritíveis. A demanda pela responsabilidade quanto aos direitos da personalidade seriam imprescritíveis. E essa discussão está posta, né? Tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Se é uma qualidade inerente à dignidade da pessoa humana e se os direitos da personalidade são imprescritíveis, esse direito de buscar reparação também seria imprescritível. Mas o interessante é que o STJ estabeleceu, olha, os sucessores do decujus teriam legitimidade para ajuizar a ação de reparação de danos morais em decorrência de perseguição, tortura e prisão sofridos durante a época do regime militar. É uma ampliação da legitimação, né? Olha que interessante também, eu acho que essa jurisprudência não resiste muito tempo. Essa é uma jurisprudência que não resistirá. Eu não acredito na possibilidade dessa jurisprudência do STJ ser convalidada pelo STF. O STJ entende que não há responsabilidade por dano moral decorrente do abandono afetivo antes do reconhecimento da paternidade. Eu acho um absurdo isso, datíssima, maciíssima, veníssima. Né? Com toda a vênia os ministros da STJ. Isso aí é o pai que não reconhece a paternidade, ele vai se beneficiar da própria torpeza. Quanto mais ele demorar em reconhecer a paternidade, mais distante ele estará da responsabilidade pelo dano moral decorrente do abandono afetivo. Me parece um contrassenso. Eu não acredito que essa jurisprudência, que já está consolidada, inclusive, no STJ, mas nós temos lá figuras de proa, como a ministra Nancy Andrighi, que tem dado contribuições fantásticas ao avanço do direito civil na perspectiva da constitucionalização. Eu não creio que essa jurisprudência perdure por muito tempo. Temos lá o nosso queridíssimo ministro Herman Vasconcelos Benjamin, oriundo do valoroso Ministério Público do Estado de São Paulo, né? E eu tenho certeza que essas mentes iluminadas da República não permitirão que se sustente por muito tempo uma jurisprudência desse jaez. Vamos lá. O prazo prescricional, um aspecto processual apenas prático, só a título de exemplo, do STJ, o prazo prescricional da pretensão reparatória, no caso de abandono afetivo, começa a fluir a partir da maioridade do autor, é o entendimento firmado pela Corte, pelo STJ. Interessantíssimo, senhores. A pessoa jurídica pode sofrer dano material desde que demonstrada ofensa à honra objetiva. Jurisprudência em tese do STJ, né? A pessoa jurídica, até então, muito recentemente, não se admitia dano moral em face da pessoa jurídica, porque esse dano moral está ligado à dignidade da pessoa humana. Imagina, a pessoa jurídica não seria dotada, portanto, de dignidade, do status dignitatis, né? Desde que demonstrada a honra objetiva. Eu sempre me referi a isso como abalo de crédito.
O abalo de crédito da pessoa jurídica é evidente que ele é passível de ser reparado, não é? Porque ele tem repercussão patrimonial. Agora, você daí afirmar que ele é detentor de uma honra subjetiva, agora, nós compreendemos que hoje o conceito de sujeito de direitos, ainda que não seja uma pessoa, sujeito de direito vem sendo amplamente flexibilizado pela jurisprudência, né? Inclusive em relação aos animais. Nós já tivemos casos de ação de reparação de danos praticado contra animal, ela foi julgada improcedente, não é por conta do direito material do animal a reparação, não. A decisão foi contra a legitimação, a capacidade postulatória do animal. Porque a pessoa entrou lá, a ação foi proposta em nome e por conta do animal, né? E, finalmente, analisando a jurisprudência do STJ a respeito do tema, olha só, o mesmo STJ que reconhece que a pessoa jurídica é passível de sofrer dano moral e ser reparado esse dano moral por ofensa à sua honra objetiva, não subjetiva, mas à sua honra objetiva, o mesmo STJ diz que a pessoa jurídica de direito público não tem esse direito. Olha que interessante e o fundamento, né, desse entendimento. A pessoa jurídica de direito público não é titular de direito à indenização por dano moral relacionado à ofensa de sua honra ou imagem, porquanto, tratando-se de direito fundamental, o direito à imagem, tratando-se de direito fundamental, seu titular imediato é o particular, e o reconhecimento desse direito ao Estado acarreta subversão da ordem natural dos direitos fundamentais. Esse julgado merece um estudo aprofundado. Ele é aparentemente contraditório, mas ele traz um elemento de reflexão importante quanto o Estado, enquanto provedor dos direitos fundamentais e do Estado como garantidor dos direitos fundamentais, poderia ele também ser titular de direitos fundamentais da personalidade, né? Como a dignidade da pessoa humana. Bom, atendendo à recomendação da nossa organização, eu fico por aqui e dizendo para os senhores da minha alegria de poder ter compartilhado desses momentos com os senhores em torno de um tema que me é muito caro, né? O do direito civil à luz da Constituição. Eu acho que a Constituição ela tem que permear as nossas relações jurídicas de uma forma mais efetiva. É ainda um desafio posto a essa geração de juristas, que já nos preparamos para entregar o bastão para alguns dos senhores que nos ouvem nessa manhã. Extrair o espírito da Constituição da letra morta da lei, né? E dotar o mandamento constitucional, o grande acervo de direitos reunidos na Carta de 88 de efetividade, sobretudo e por tudo, no direito privado, no direito civil. Foi um privilégio, uma honra imensurável compartilhar essa manhã com os senhores. Fiquem bem, vamos juntos desbravando essa selva hostil do direito e sem perder a nossa esperança na justiça e o nosso amor pelos homens. Um grande abraço, que Deus os abençoe, um excelente fim de semana a todos. Bom dia, galera. Bom dia, obrigada, Sinclair. Bom final de semana. Obrigada, bom dia. Eu pedi para vocês esperarem um pouquinho. Como vocês sabem, essa aula é a aula inaugural da segunda turma que a gente está montando da mentoria. Quem tiver interesse pode me chamar lá no privado. Esse é um curso que ele é montado ele é composto por 6 módulos, né? O direito constitucional, direito administrativo,
penal, processo penal, civil e processo civil, que são aquelas matérias básicas, né, que tem mais questões em concursos, em prova de ordem, então são fundamentais para aprovação aí. Essa turma ela vai ser montada agora, as aulas começam na semana que vem, dia 19, e ela vai ser pela manhã, né? Então, quem tiver disponibilidade, quem tiver interesse, aluno SESV tem desconto, então ficaria R$ 90 a mensalidade para aluno SESV e para alunos de outras instituições ficaria R$ 100. Alguém tem alguma pergunta? Podem mandar aqui no chat. Mas você tá com sono? Além das aulas no sábado, que são aulas de 3 horas, nós temos um momento de mentoria durante a semana, onde o professor ele se disponibiliza, né, ele direciona o estudo do aluno, faz o acompanhamento mais de perto, porque a meta é a aprovação, não é tacar um monte de conteúdo em todo mundo sem que todos aprendam, né? A gente costuma dizer até que o nosso lema é não temos pressa, temos meta, né? Alguém perguntou aqui no chat, vai ser em qual horário? Vai ser pelo horário da manhã. Entre as 9 e 10 horas, mais ou menos, a gente vai ajeitar com quem fechar a turma aí. Como a gente já tem uma turma à tarde, essa seria pela manhã. Mais alguma dúvida, alguém? Então, os professores eles passam exercício toda semana, como se fosse uma prova, né? E vai fazendo esse acompanhamento aí. Eles fixam metas de horas de estudo semanais. Então, é muito bom para ir disciplinando, né? Quem já vai fazer a prova da ordem ano que vem ou no próximo ano. Até mesmo para quem quer concurso. Então, é basicamente isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Podem jogar no chat ou podem falar aí também. Oi, bom dia. Solon aqui. Eu gostaria só de parabenizar pela palestra e me desculpar por ter entrado atrasado. Eu olhei 9 ou 10 da noite, eu não vi de dia, então por isso que eu me atrasei. Peço desculpas ao Sancler, ao Juraci e aos organizadores. Obrigado. Nada, que isso. Bom, se ninguém mais tiver dúvida, acho que a gente vai ficando por aqui. Vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp e eu posso passar maiores informações por lá, se vocês tiverem dúvida. As inscrições vão começar agora, eu vou jogar lá no grupo a ficha de inscrição. E aí a ficha de inscrição ela tem que ser enviada junto com o comprovante de pagamento para o e-mail que vai ser informado. E aí as inscrições vão de agora, né, de hoje até sexta-feira. Por que sexta-feira e não até sábado de manhã? Porque a gente tem que mandar o material para vocês primeiro, porque são feitas apostilas exclusivas para acompanhamento dos alunos. Então, a gente sempre gosta de disponibilizar antes para que você possa ler o material e já chegar na aula sabendo do que se trata. Basicamente é isso. Qualquer dúvida, só chamar. Show! Obrigada, Amanda. Obrigada a todo mundo. Um ótimo dia para todos. Obrigada. Tchau.
Eu acho que é outro intervalo. É outro intervalo agora? Será? Deve ser outro intervalo. E David, não, agora a gente já finalizou. Ah, tá bom. Tá Então bom? Daqui a pouquinho tem aula na turma 1, hein? Tá bom. Bom dia para todos aí, um bom sábado. Bom dia, bom sábado.